O assunto que nós nos propomos a falar hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 12, que é um trecho ditado por um espírito que não se identifica pelo nome, assim como o espírito protetor. Recebi da mensagem em Cracóvia, 1861. Esse texto nos chamou a atenção. Na verdade, é o texto que nos escolhe, não é? Não somos nós que escolhemos o texto. Da mesma forma que não somos nós que escolhemos o livro. É o livro que nos escolhe. É interessante como essas coisas acontecem. De forma quase mágica, permita-nos o uso do termo, sem querer fantasiar. Mas é assim que ocorre quando nós nos propomos a fazer algo que tenha uma aplicabilidade, que seja útil, que seja bom. Uma força maior trabalha por trás dessa proposta e dos sentimentos que são gerados através dela, e aí as coisas chegam até nós. Então nós estávamos refletindo sobre o que falar no dia de hoje, não tão certos de que estaremos aqui, mas estamos. E esse texto nos escolheu e nós pedimos licença para lê-lo e desenvolver algumas considerações sobre ele. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Diante da atividade que desenvolveis, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade, mas ela quase sempre, essa atividade, é para atender aos vossos exageros, às vaidades e aos vossos gostos pelos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna muitas das vezes já mais do que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis, movidos pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres de solidariedade fraterna, obrigatórios a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Pensastes apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres. Foram o objetivo único de vossa preocupação egoísta. Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor, o corpo, tão estimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano, comanda vosso espírito, e se faz escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos concedeu? Ponto. A mensagem termina com essa pergunta. Seria essa a finalidade da existência que Deus nos concedeu? E foi aí que nós resolvemos parar e elaborar algumas conjecturas
sobre esta pergunta crucial. Qual a finalidade da existência que Deus nos concedeu? E comecei, me permitam colocar no singular, a fazer os autoquestionamentos. Quanto tempo do meu dia, agora transfiro, quanto tempo do nosso dia nós dedicamos para o nosso aperfeiçoamento moral? Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos para o nosso aperfeiçoamento moral? Então, alguém pode estar pensando, como é que se faz isso? Como é que eu dedico algum tempo do meu dia para me aperfeiçoar moralmente? Porque é fácil fazer uma pergunta dessa natureza, como se nós estivéssemos cheios de razão. A pergunta pode ter a sua propriedade, mas é necessário, antes de perguntar, procurar entender se é possível dar uma resposta plausível a isso. Quanto tempo nós dedicamos no nosso dia para trabalharmos o nosso aperfeiçoamento moral? Cuidai do corpo e do espírito. Aperfeiçoamento moral, de certo, tem ligação direta com o espírito. Aperfeiçoamento estético, melhora estética, tem a ver com o corpo. As questões morais estão relacionadas ao espírito que é eterno. O nosso espírito protetor, o amigo que se identifica, ele fala disso aqui. Então nós devemos, ao responder essa pergunta, pensar no espírito eterno e não pensar no corpo. Ok? Então, o que eu faço por dia? Qual o tempo que eu dedico para fazer? Eu leio uma literatura agradável, eu leio uma literatura que tenha teor elevado, eu procuro fazer algumas reflexões sobre os meus atos, eu procuro pesar os meus atos, verificando se realmente eles estão de conformidade com os valores que eu acredito que sejam de natureza superior, mesmo que ainda eu não possa ter competência suficiente para sustentá-los, mas o objetivo é esse. Então digamos que nós dedicamos algum tempo para fazer esse trabalho. Desta forma, eu estudo, eu pesquiso e eu faço uma autoanálise. Otimistamente, vamos dizer que seja assim. Como falam os amigos, eu sei que aqui todo mundo faz assim, mas por aí eu já não tenho certeza. Todo mundo faz isso aqui. Todo mundo medita, todo mundo reflete, todo mundo se autoanalisa e, obviamente, dentro desse procedimento tem um acréscimo para o seu autoaperfeiçoamento. Tá? Agora, na sequência do texto, nós tivemos uma segunda pergunta, porque aqui, quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas das vezes, jamais do que suficiente. Essa parte incomoda. Quer ver? O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Isso incomoda, porque muitas pessoas, me permitam uma expressão de senso comum, ralam para conseguir conforto material, para conseguir o que se diz e que se entende como adequado, estabilidade. Então, duro. E algumas conseguem realmente ter aí condições materiais consideráveis.
Mas ó, aí você lê uma coisa como essa e se incomoda. Mas por que então que eu não devia fazer isso? A pergunta: a que nível nós nos sacrificamos pela manutenção dos nossos valores materiais? A segunda pergunta: o que eu faço? Como é que eu ajo? De que forma eu me empenho para manter um padrão de vida que seja para mim razoável, interessante? Eu vou no limite. Eu vou no limite. Eu viro dia, noite, trabalho, abro mão da presença da família e tal, eu vou, porque no final das contas o que importa é o resultado desse esforço que nós entendemos que é meritório. Mas aqui o Espírito Amigo fala: acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis movidos pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres da solidariedade fraterna, obrigatórios a todos que desfrutam das vantagens da vida social? Com profunda psicologia, ele vem nos convidar a refletir sobre aquilo que nós achamos que é meritório. A nossa ação: eu estou ralando, mas eu acho que eu tenho meu mérito por causa disso. Mas enquanto a gente rala, enquanto a gente busca manter esse padrão, enquanto a gente trabalha e se esfola, alguma coisa fica para trás. E normalmente o que fica para trás é o que não poderia ficar, porque é aquilo que vai representar efetivamente progresso e prosperidade. Para quem? Para o Espírito. Está dando para acompanhar? Não é difícil, né? Para o Espírito. Porque se nós quisermos acertar o passo, se nós quisermos que essa vida, fazer com que essa vida tenha realmente sentido para nós precisamos pensar no Espírito. A gente não pode pensar só no corpo, independente da religião que nós viemos a professar. Espírito é Espírito, ponto. É essência eterna, criação divina, que não se extingue, que participa de um ato contínuo de existências múltiplas, com o objetivo. Voltamos à pergunta: qual a finalidade da existência que Deus nos concedeu? Está dando para entender como essa pergunta é complexa? Vamos continuar. A essas alturas eu já estava com os neurônios fervilhando. Nós temos consciência que essa existência que Deus nos concede tem uma finalidade. Agora é para realmente pegar um tempo e dar uma respirada, porque a pergunta agora é agressiva. Nós temos consciência de que essa existência que Deus nos concedeu tem uma finalidade? Parece uma pergunta simples de responder, mas não é. Peraí, eu tenho essa existência. Qual é a finalidade dela? Enumerei algumas aqui. Me permito. Pensando aqui. A primeira, se a resposta for afirmativa, eu tenho consciência sim de que essa existência tem uma finalidade. Eu tenho. Então vamos lá. O romântico, né? É ser feliz. Essa existência é para mim ser feliz. É ego puro, né? Só eu. Eu deixei de ser egoísta e passei hoje a pensar mais em mim mesmo. Eu era aquele profeta. Construir um lar,
uma família, realizar-se profissionalmente, materialmente, etc. Eu entendo que a finalidade da minha existência é para isso. Pronto, pelo menos já tem um foco. Agora, aqueles que têm um foco olhando mais para o próximo, a finalidade dessa minha existência é fazer a caridade, ajudar os mais necessitados, ser uma pessoa altruísta, ser um pacificador, ser um canal do amor de Deus na Terra. Olha que bonito, hein? Um canal do amor de Deus na Terra. Isso não é para qualquer um. Se você tem consciência de que a tua existência tem uma finalidade e você acredita que seja essa, então tem muito trabalho pela frente, mas é válido. Ou então, o espírita. A minha finalidade nessa existência é resgatar os meus débitos perante as leis divinas. Esse é um espírita inteiro. Porque, na verdade, com todo respeito a tudo que nós falamos aqui, tem muito mais. Mas esse aspecto é certo. Um dos fatores que movimentou todo esse processo de nós estarmos aqui mais uma vez é este: o comprometimento que nós temos perante as leis divinas. Nós não sabemos qual é, mas temos, e se não tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Um planeta que não se recebe em provas e expiações. Ok? Está dando para acompanhar? Então, eu tenho consciência de que minha vida, minha existência tem uma finalidade. Mas será? A gente leu aqui e falou, não, é isso aí, Joãozinho falou, isso tem a ver comigo. Legal. A gente sai daqui e amanhã a vida já não tem essa finalidade mais, essa existência mais. O negócio é trabalhar, o negócio é ralar, é correr atrás. E tem que tomar cuidado do que a gente corre atrás. Né? Se você vai correr atrás do prejuízo, é o prejuízo que você vai encontrar. Não corre atrás dele não, corre atrás de outra coisa. Né? Correr atrás do sucesso, correr atrás das grandes realizações. Né? E é assim que é. E a gente não para pensar. E o Espírito amigo, o Espírito protetor em Cracóvia, ele nos convida a refletir. Depois de tudo que ele apontou, de uma maneira bem objetiva, falando-nos a respeito das coisas que nós precisamos ter coragem para reconhecer em nós, e no final fazendo a pergunta, olha aqui, ó, pensastes apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres, foram o objetivo único de vossa preocupação egoísta. Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor tão estimado e apreciado, o corpo, tornou-se vosso tirano, comanda vosso espírito, e se fez escravo dele, e deveria ser ao contrário. Não deveria? O espírito é que deveria comandar o corpo, porque é o espírito que pensa, é o espírito que passa, é o espírito que faz a intermediação. O corpo é uma máquina, recebe as informações e as realiza. Então, o que está acontecendo errado aí? Por que nós não conseguimos efetivamente enxergar que a nossa vida tem uma finalidade? Sabe o que é isso? Você acordar toda manhã e estar ciente que você tem alguma coisa para fazer nessa vida, além do que aquilo que todo mundo faz. Alguém já teve essa sensação de falar, caiu a ficha, eu já entendi por que eu estou aqui, qual é o objetivo da minha existência, o que eu preciso fazer, além de fazer o básico, além de estar de conformidade com o que é padrão, permita-nos usar esse termo,
mas tem algo mais que diz respeito só à minha pessoa, só ao meu espírito. Não que isso nos faça melhores do que os outros, mas é um compromisso que nós precisamos entender que existe, que é intransferível. Que seja ser feliz, mas diz respeito a mim, e a minha felicidade quem constrói sou eu. Que seja ser um canal do amor de Deus na terra. Então, se eu acordei, se caiu a ficha que eu preciso viver essa experiência, o trabalho tem que começar. Ou vai ficar só na lembrança, todo dia que eu acordar, eu já tenho consciência de que a minha vida é para ser um canal do amor de Deus na terra. Que lindo, né? Mas vamos lá. Vou tocar uma hora é você. E sabe o que tem acontecido conosco? Exatamente isso. A consciência chega, a gente percebe, mas não faz. Sabe por que não faz? Porque se fizesse, nós estaríamos diferentes do que estamos hoje. Não do que somos, mas do que estamos. Está dando para entender? Se nós já estivéssemos vivendo essa consciência, nós não estaríamos enfermos. Nós estaríamos exalando saúde física, orgânica e espiritual. Mas a gente não está. Estamos todos nós aí capengas, né? Aquela dificuldade danada, dói aquilo ali, torta de lá, torta de cá, e faz exame, acha isso, acha aquilo, a gente fala, nossa senhora, uns acham, até disputam quem tem os problemas maiores, né? Eu fiz o exame, achei, mas você não viu o meu. Não é nada. Eu tenho uma hernia de disco, 2 bicos de papagaio, né? Eu tenho um zoológico lá em casa, você quer ver? São imbatíveis, não faz ideia que eu tenho de problemas. Essa é uma das misérias do ser humano. Achar que isso é legal. E aí o que acontece? A gente trava. Porque nós somos o que somos. Independente desse corpo ter sido construído pelo suporte genético de pai e mãe, mas ninguém forja o nosso espírito que já existe. Só se forja um corpo. A genética fascinante que faz essa conexão química para se formar esses corpinhos lindos que nós temos, né? É parte de um processo da criação divina, mas o espírito é o que é. Então fica difícil para nós dar trato a essas questões, porque nós já temos histórico e história. E muitos de nós profundamente cristalizados. Cristalizados. Não, até que eu concordo, mas eu acho que ainda tem um tempo. Existem algumas necessidades e a gente vai enrolando. Porque lá na frente ainda tem algumas metas e a gente vai empurrando. Sabe? Uns já são mais didáticos, mais clássicos. Cada um no seu perfil vai empurrando a responsabilidade lá para frente. E a gente não percebe o que está acontecendo no final das contas. Nós estamos desperdiçando uma oportunidade preciosa de acordarmos, enxergarmos que o melhor momento para fazer é agora. Não é daqui a um mês, daqui a 2 meses, é agora. Porque é agora que o Senhor está sinalizando para nós. Deus, aqui, ô criatura, é o teu momento. Tudo o que você precisa fazer. Obrigado. O momento de fazer é agora. Na medida em que nós deixamos esse momento passar, fica difícil recuperá-lo. Quero crer, me permito
colocar dessa forma, que nós já temos maturidade suficiente para percebê-lo, para perceber esse momento. É que, dadas as complexidades que nós trazemos no nosso psiquismo, a gente acaba deixando passar porque prioriza outras coisas. É o que o Espírito amigo quis dizer. Priorizar aquilo que venha a fortalecer, venha a estabelecer progresso, venha a estabelecer estabilidade apenas para o corpo e tudo que esteja a ele relacionado, é a sinalização de que nós realmente não entendemos que a nossa vida tem uma finalidade que é mais do que isso. É mais do que isso. Mas isso é uma coisa, nos permita a franqueza, tem que nascer na alma. Tem que ser verdade. A gente não pode distorcer, se achando pequeno, se achando inferior. Ah, não dá para me fazer, isso não é coisa para mim. Eu acho que nessa vida aí a gente tem um pico de humildade, né? Nessa vida eu vim apenas para ser um singelo e humilde trabalhador, e sabe lá Deus o que, a gente não encontra a justificativa para isso. Então, desculpa que eu estou tentando fazer uma bipolaridade aqui. Tentar perceber essa possibilidade exige de nós muita humildade. A gente se olhar no espelho e falar que essa cara carrancuda que está aí, isso eu mesmo não aguento mais, não ver com essa cara. Fechado, sisudo, acreditando que eu sei tudo, que a vida já me ensinou tudo, eu não preciso de mais nada, de ninguém. Eu já sei tudo, ninguém vai trazer nenhuma novidade para mim. Então parou. Se parou, parou e você morreu ali. Acabou. Se você não dá espaço, não se abre, não deixa a sua mente arejar para as coisas singelas que a vida possa te oferecer, você parou e vai desencarnar parado. E quando passar para o mundo espiritual, vai chegar igualzinho o que era quando saiu daqui. Não vai ter asas, não vai ter tapete vermelho. Se for tapete vermelho é para cair no poço cheio de lama. Ou então no caldeirão para ficar. Não tem. Tem sim uma realidade que é imutável. A vida continua para todos nós. E o nosso orgulho, a nossa... Você está filmando isso, né? Houve um processo de suporte psicológico. Deixa, negócio. Outra dessa eu fico aqui. Já estou fazendo uma ponte que não é fácil. É um choque desse, eu Se nós permitirmos que o nosso orgulho, a nossa vaidade comandem as nossas decisões, os caminhos que nós queremos percorrer, seguramente, mas seguramente, nós não vamos ter perspicácia, nós não vamos ter sensibilidade, capacidade de percepção para entender que essa vida tem uma finalidade. Finalidade essa maior do que tudo aquilo que nós finalizamos. Nós não vamos conseguir. E uma vida sem percepção de que ela tem uma finalidade, ela vai representar para nós uma reencarnação com muito pouco avanço, com muito pouco progresso para o espírito. E se nós estamos hoje aqui nos queixando daquilo que nós estamos vivendo, nós deveríamos parar para pensar que a única responsabilidade
Os problemas que existem conosco é nossa. Somos nós que forjamos o que estamos vivenciando hoje. Pelo menos é o que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos. O que nós acreditamos que seja extremamente positivo. Porque não tem nenhuma transferência, ok? De responsabilidades para quem quer que seja, a não ser para si próprio. Assim nós crescemos. Assim, em determinado momento, a gente acorda e fala: peraí, eu já percebi que o problema é comigo. Por mais que eu tente apontar o dedo, por mais que eu tente encontrar culpados, no final das contas, o problema é comigo. Mas por que o problema é comigo? Porque seguramente eu ainda não entendi o porquê de estar aqui. O porquê de estar nessa vida com um corpo forjado numa construção abençoada, que nós sequer podemos conceber. Por mais vídeos que a gente passe aqui, os gametas se unindo, formando o corpinho, aquela coisa toda, a gente nunca vai conseguir entender isso na essência, porque é sabedoria maior. A gente pode até tentar, a ciência pode até tentar explicar, mas ela não vai conseguir. A gente vai olhar e vai falar: nossa, que fascinante, mas ainda vai ficar carente de entendimento, porque ali é um fenômeno inteligente que está acontecendo e que transcende a nossa compreensão. Nós estamos só verificando ele. A ciência está mostrando o que acontece. Esse acontecimento somos nós. Mas, lamentavelmente, nós já não acontecemos mais simples e ignorantes, como nos ensinam os Espíritos, na nossa primeira forja, na nossa primeira construção. A gente já não está mais assim. Nós já nascemos, repetimos, histórico e com história. E agora? Quem forjou esse histórico? Quem criou essa história? Senão nós mesmos. Se a minha vida tem um livro, quem é que escreve a história da minha vida nesse livro, se não eu? Como é que eu vou permitir que alguém, hoje é meu dia, faz para mim, por favor, faz para mim como é que vai ser o meu dia, depois eu vou ler e vou seguir. É assim que funciona? Alguém passa para nós o que a gente vai ter que fazer e a gente vai seguir. Não é assim, mas às vezes acontece assim. A gente espera que alguém direcione a maneira como nós devemos nos comportar, as ações que nós devemos ter, o modo que nós devemos pensar, gerando uma total e absoluta dependência, sabe, a Deus, a quem e a quem. Quando nós já deveríamos há muito sermos criaturas autônomas, capazes de escolher por nós. Mas eu escolher sozinho, eu vou errar, eu vou cair, olha. Cai e levanta. A gente não aprende errando? Qual é o medo? Por que o receio de errar? Se você já tem noção precisa do que é bom, do que é certo, do que não é, você pode até errar, mas você não vai errar prejudicando deliberadamente o teu irmão. Você vai correr algum erro que possa acabar, no final das contas, representando mal a você mesmo. Mas de forma consciente, jamais você vai errar prejudicando o teu irmão. Não de forma consciente. Pode fazê-lo até por um lapso, um equívoco, e aí ter a oportunidade de se reparar. Então, por que ter medo? Se é tudo muito fácil de conduzir, desde que nós tenhamos consciência disso. Então, a ideia hoje, meus irmãos queridos, é nós convidados a pensar sobre essa coisa simples. A vida de cada um de nós tem uma finalidade. O Espírito termina o trecho perguntando: seria essa a finalidade da existência que Deus nos deu? Seria essa a finalidade da existência que Deus nos deu? Viver da forma como Ele aparenta aqui, como Ele apresenta aqui. O que Ele diz, Ele se preocupa, quando considera a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de ter como objetivo incessante
a conquista do bem-estar material, ao passo de dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Quando considera a brevidade da vida, não está certo? A vida não é um breve lapso de tempo? Considerando a brevidade da vida, o Espírito se assusta. Ele fala, como é que pode? Mas é um Espírito que tem uma percepção profunda, ele está desembaixado da matéria, ele consegue enxergar o que nós aqui nesse momento, como espíritos pela matéria e por conceitos, alguns já ultrapassados, nós não conseguimos entender, perceber. Então, se é essa a finalidade da existência que Deus nos concedeu, olha que pergunta legal para a gente levar para casa e colocar a cabeça no travesseiro e pensar. Qual é a finalidade da minha vida, Senhor? Consulta a tua consciência, consulta o teu, me permita colocar dessa forma, com todo respeito, o teu anjo da guarda. Faz essa pergunta. Não dá para ficar sem pensar sobre isso. Porque o tempo vai passando, o que acontece? A gente não sai de lugar. A gente não cresce. A gente vive acreditando que está fazendo certo. Aí eu vou na casa espírita, eu passo, eu faço peça, estou fazendo tudo certinho. Mas será que é isso mesmo? Nossa, João, que coisa estranha, né? Você está jogando contra. Mas nós precisamos pensar. Tem tanto tempo fora, Senhor. Mas não tem nada não. Eu acredito que a fala não esteja sendo tão agressiva assim, né? Pelo contrário, ela fala com carinho. Então é uma coisa que nos preocupa. Então, amigos e irmãos queridos, a vida realmente passa muito rápido. É uma brevidade, é um lapso. E por conta disso, nós corremos o risco de estarmos aí nesse processo de ir e vir, na crença das vidas múltiplas, patinando na condição de espíritos fadados ao progresso, fadados à felicidade, patinando. Então, é claro que cada um aqui carrega o seu fardo, carrega a sua cruz, mas a cruz que a gente construiu com carinho, tá? A gente lapidou, não é a cruz de Jesus. Ele foi colocada aos ombros num ato de desvario daqueles que estavam com ele a seu tempo. É diferente. A cruz de Cristo é uma, a nossa é outra. A nossa é própria. Simbolicamente falando, né? Eu construí a minha. Eu forjei o meu fardo, que agora eu estou lá para levá-lo. Mas por quê que nós vamos precisar viver ad eterno carregando um fardo aos ombros? Já se fizeram essa pergunta? Por que nós vamos ter que ficar fazendo as idas e vindas, incontáveis reencarnações na visão espírita, para somente termos como finalidade maior resgatar as nossas faltas perante as leis divinas? Por que tem que ser sempre assim? Será que não existe uma possibilidade de nós conseguirmos melhorar isso? Claro que existe. E nós entendemos, neste momento, como proposta dos bons espíritos, que seria a percepção de nós enxergarmos que essa vida tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da vossa existência? O que eu vim fazer aqui? Independente daquilo que eu já construí,
nós falamos aqui, família, bom trabalho, outras realizações, mas nós estamos falando de algo que represente a verdade lá na frente. Essas coisas que nós colocamos aqui, parte delas fica com o corpo que fica, não acompanha. Então, para que a nossa resposta seja consciente, qual é a finalidade da minha vida, eu preciso pensar no espírito. Porque se eu pensar no corpo, tudo que a gente vai responder vai cair por terra quando a gente desencarnar. Tudo que nós sinalizarmos, por melhor que seja, vai ficar por aqui. Mas se eu pensar na imortalidade da alma, como recomenda o Espírito Amigo, de esquecer um pouco as vaidades do corpo, as necessidades, os orgulhos, eu vou responder, eu vou encontrar uma finalidade verdadeira para a minha vida. E pode ser no caminho da religiosidade. Pode ser dentro de uma casa espírita, dentro de um templo budista, dentro de uma igreja evangélica. Pode ser que nós encontremos ali o verdadeiro sentido de nós estarmos vivos nesses corpos que Deus nos empresta. Mas é preciso encontrá-lo. Senão nós vamos ser aqueles que vão estar sempre por aí, expertos em apontar os erros dos outros, em perceber as falhas dos outros, expertos, pós-graduados, em enxergar, e a pessoa vem falar com você, Joãozinho, estive notando aquela pessoa, aí você fala assim, já percebi faz tempo. Já, o que você notou? Não, mas isso aí que você falou, eu já tinha notado, ó. Tem um faro, a percepção. A gente se gaba de poder perceber, enxergar as deficiências do outro. A gente acha que é maravilhoso isso. Ah, eu consegui perceber isso. Ih, rapaz, aqui não passa nada. E você está esquecendo de ver a trave no teu olho. Está vendo o cisco no olho do teu irmão, né? E está vendo com micro-laser ali. Você fala, nossa, a minha visão é de águia. Já percebi de longe ali aquela criatura, por trás dela tem uma falha, e a minha percepção, você está vendo o cisto e não está vendo a trave na dele. Isso é péssimo, é feio. A gente não tem que ver nada disso. A gente tem que olhar para o nosso irmão e falar, puxa vida, tem dificuldades? Nossa, eu também tenho tantas. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Aí eu nem percebi que a pessoa tinha dificuldades, porque depende do teu olhar. Depende da maneira como você olha, você só vai enxergar, na verdade, aquilo que você carrega dentro de si. Se você é um inquisidor, para quem você olhar, você vai achar um motivo para pôr na fogueira. Ah, o Joãozinho me falaram que ele é um cara muito legal, mas eu peguei um calcanhar daquele dele. Eu peguei, ó. Ali, aquele momento ali, ele é fraco, ele é falho. Nossa, se bobear, voltou no Face. Não é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos para nos ajudar. E quem sabe nos ajudar seja maior e mais verdadeiro sentido da nossa existência aqui na Terra. Fica como sugestão. Qual a finalidade da minha vida, da essência da Deus estar aqui? É ajudar o meu semelhante. Seja qual for a possibilidade que eu tiver, as condições que eu tiver, eu estou aqui para servir. Servir a uma causa maior, que é maior, que vem de uma sabedoria maior, que transcende as religiões, vem de um coração que é superior. E nós estamos falando de Jesus, que está acima e transcende todas as mazelas que nós trabalhamos e
tropeçamos quando falamos de religiosidade. É por Ele, é em nome do seu amor, da sua condição de ser crístico, que nós poderíamos bater no peito e dizer: eu sei porque eu estou aqui. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não vim só me corrigir. Eu vim ajudar o meu irmão a enxergar que ele tem essa mesma necessidade que eu. E nós estamos juntos no mesmo barco. E se nós não abraçarmos, pegarmos os remos e remarmos na mesma direção, nós vamos naufragar. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para trocar o pouco que tenho, para oferecer o meu melhor àqueles que Deus colocar no meu caminho. E quantos já passaram pelo meu caminho e eu não fiz? Então é hora de fazer. Eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus me quer presente, realizando aquilo que ficou para trás. E nós sabemos o que é. Talvez seja difícil repassar essas questões, mas o Espírito sabe, porque o Espírito traz exatamente aquilo que nós vamos precisar movimentar para que ele progrida. E é nessa hora, se nós pensarmos no Espírito, as respostas virão. Qual é a finalidade da minha existência, Senhor, nessa vida? Pense em você como um ser imortal, que está transitando. Faz um esforço e o teu coração vai te falar o que você está de volta. E aí, um dia, a gente acorda. Então o nosso desejo, e falamos por nós, é que a gente acorde o quanto antes. Porque deve ser maravilhoso a gente poder acordar, como falamos há pouco, e dar aquela inspirada e falar: já sei o que eu preciso fazer hoje. Quem sabe Kardec pode nos ajudar na proposta de sermos um pouco melhores do que ontem. Melhores apenas. Quem sabe as próprias experiências que nós já tivemos possam representar esse upgrade no nosso entendimento, a fim de que nós saibamos qual caminho percorrer. Enfim, está em nossas mãos. Não é fácil, mas a gente espera que nós possamos hoje pensar em casa um pouquinho nessa possibilidade. Qual é a finalidade da existência de cada um de nós? Nós vamos torcer para que cada um possa encontrar a sua resposta pessoal e intransferível. É o que nós esperamos de todo o coração.